Fala pessoal, eu sou o Carlos Davi, esse é o canal da Criative e eu tenho que, obviamente, lhe perguntar se você já se inscreveu no canal. Nós temos uma comunidade vibrante, nós produzimos conteúdo, obviamente, digital. Ele é voltado para a educação, muito fortemente conectado ao empreendedorismo e soluções para empreendedores, do Oiapoque ao Chuí, de qualquer lugar do Brasil. Obviamente, nós temos como pano de fundo o conhecimento da história do empreendedorismo e da história do empreendedorismo no digital. Hoje nós iremos falar sobre um tema que eu acredito que é muito importante para você, para mim, para toda a comunidade. Antes, confere, já se inscreveu no canal? Aproveita, ativa as notificações e pode demandar aí críticas, sugestões, aquilo que possa aperfeiçoar esse trabalho. O tema de hoje, ligado, obviamente, ao empreendedorismo digital, à elaboração do seu produto digital, ao seu método de ensino, nós teremos a definição do comunicador. Todos nós estamos, obviamente, comunicando algo para alguém. Não, eu estou em silêncio. Mesmo em silêncio, você comunica por meio do seu olhar, das suas roupas. Você comunica acreditando que não está comunicando. Silêncio tem muita força. Você comunica por meio de um aperto de mão, você comunica por meio de um olhar, você comunica através das suas interjeições, os sabores e dissabores são manifestos através da sua complexidade facial. Então eu tenho que dizer logo de cara para convosco que essa é a máxima, é a natureza da comunicação. Se nós pensamos em vender, nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Seja através do olhar, do aperto de mão, do tudo bem, entendermos as emoções daqueles que estão, obviamente, nessa audiência invisível que é universal por trás das câmeras, ou ainda nesse elemento, né, nessa conexão presencial. Mas, de cara, o primeiro grande momento que merece a nossa atenção está diretamente atrelado à definição do comunicador. E aí você pode, obviamente, me perguntar, mas Davi, você fala sobre o, vamos lá, você fala sobre o comunicador, né? Nós precisamos fazer a definição do comunicador. Como é que nós definimos o comunicador? O comunicador ele vai apresentar uma voz, tá? Então ele apresenta uma voz. O comunicador ele traz uma imagem. E obviamente essa imagem, ela tem tons, ela se expressa por meio de uma roupa, tá? Por meio de uma roupa. Ela tem símbolos, esses símbolos eles podem estar no cenário, mas todo mundo está comunicando. Então, você precisa, obviamente, definir quem é esse comunicador. Então, esse comunicador, ele tem uma voz, ele traz uma imagem, ele é uma persona. Ele é uma persona. Então, nós temos, a partir desse momento, uma importante trilogia. Todos aqueles que produzem e todos aqueles que vendem, eles precisam comunicar. Ou eles serão um comunicador, ou alguém mediará essa comunicação. E esse comunicador, digamos eu, você, nós temos, obviamente, uma voz. Esse comunicador, ele tem uma imagem e ele é representado por uma persona. Davi, necessariamente eu terei uma voz? Sim, e essa voz pode ser por meio de sinais, não há dúvidas sobre isso. Mas essa imagem, ela também está diretamente atrelada à roupa. Ela dialoga diretamente com símbolos. Esses símbolos estão, obviamente, ali no cenário, mas você concorda comigo que esse comunicador, que sou eu, que é você, ele tenderá a elaborar um produto, não é assim?
Então ele vai elaborar um produto. Se ele tende a elaborar um produto, é óbvio que esse produto deve ter conexão com o comunicador. Então, quais são os seus pilares, né? Quais são os seus pilares? Quais são os pilares que você poderia demarcar, né? Quais seriam eles? Vamos lá. Nós temos, por exemplo, 3 pilares, né. Os pilares seriam, vamos comigo, integridade, objetividade, sinceridade. Por que eu estou elencando 3 pilares? Porque se eu te perguntar, tá, quais são os teus valores? Você pode me dizer: "Cara, ó, o meu valor, eu sou extremamente transparente com as pessoas. O meu papo é reto. Eu não fico, de embromação, enrolação, mimimi". Ah, tudo bem, então você é bem pragmático, você é objetivo. Mas qual é o outro pilar? Quando você se autodefine. Diz: "Olha, eu falo a verdade". Então você, número um é objetivo, número 2 você fala a verdade. Qual o seu outro pilar? "Não, eu sou um cara, digamos, eu faço as coisas com simplicidade, mas eu procuro na simplicidade fazer uma entrega com excelência". Então, você faz as coisas de maneira simples, você é objetivo, íntegro, faz as coisas com simplicidade. Esses seriam, digamos, os pilares que você, como comunicador, está revelando a respeito de si. Toda ação de um comunicador passa necessariamente por aquilo que nós chamamos de auto o autoconhecimento. O autoconhecimento. Então, qual é o aprendizado que nós estamos tendo? Eu comunico mesmo em silêncio. A minha comunicação, por vezes, está associada à minha imagem, à roupa que eu estou utilizando, os símbolos que estão no meu cenário, a minha voz, o meu tom de voz. E tudo isso vai construindo a minha e a sua persona. E aí, quando eu falo de minha, sua persona, nós já temos aqui um outro aprendizado. Por quê? Porque essa persona que está sendo construída, ela vai atrair. Davi, ela vai atrair quem? Ela vai atrair um público que se identifica com você. E esse público, por se identificar com você, por saber que você é, digamos, íntegro, objetivo, sincero, você faz as coisas com simplicidade, com excelência, esse público que se atrai, que se identifica com você, ele tenderá a fazer o quê? Ele tenderá a apreciar. Davi, ele vai apreciar o quê? Ele vai apreciar o seu o seu produto. Então, parece ser algo, digamos, complexo, mas não é. Então, quando eu faço a vamos lá comigo, quando eu faço a definição, quando eu faço a definição do comunicador, estabelecendo na definição a imagem, a voz, quando eu vou construindo essa personagem, e o ideal é que essa personagem, ela o ideal não, né, é fundamental que essa personagem seja pautado naquilo que realmente eu e você nós somos. Por quê? Porque a mentira não sustenta. Ela não consegue ter sustentabilidade em processo algum. Então, vamos pensar mais uma vez, qual a relevância de nós definirmos o comunicador no momento que eu, por meio do autoconhecimento,
eu faço a definição do comunicador, e essa definição, como eu disse para vocês, ela passa pela voz, ela passa pela imagem, ela passa pelos símbolos. No momento que isso é feito e essa persona ela é definida e ela é uma persona deve ser real, obviamente, a mentira não vai sustentar a sua comunicação em tão pouca elaboração de um produto, isso terá uma vida curtíssima. Então, diante desse cenário, haverá uma atração. Davi, você fala atração, a atração de um público, que se identifica com você. Então, na hora que você vai pensando na definição do comunicador, como é que você se define para a sua audiência, para o seu público? À medida que você pensa e vai montando a estratégia, tom de voz, símbolo, roupa, a construção dessa aparência no digital, o que é que de maneira prática e de forma inevitável irá acontecer? Haverá um público que deverá se identificar com seus valores. Você pode elencar 3 valores importantes, 4 valores importantes, e esse público que se identifica com você, ele tem a confiança de fazer a aquisição do seu produto. Por quê? Porque você e o seu produto apresentam uma real conexão. As pessoas, elas querem verdade. Eu espero que até aqui esteja claro essa jornada que nós estamos construindo juntos. Então, a definição do comunicador ela é decisiva. Quando nós definimos um comunicador, quando você se define como comunicador, elencando imagem, voz, símbolos, estabelecendo, né, por meio do autoconhecimento, por meio do diálogo com pessoas confiáveis, quais são os fundamentos que orientam o seu caráter profissional, o seu notório saber. Então, à medida que você vai construindo esses fundamentos e se apropriando desses fundamentos, e você vai divulgando por meio do YouTube, do Instagram, do TikTok, das multiplataformas, das mídias, das plataformas sociais, à medida que você vai construindo essa interação de forma natural, mas ao mesmo tempo estrategicamente pensada, haverá um público que se identificará com você. E esse público será de verdade. E ele será atraído por aquilo de excelência que você tem a oferecer. O seu produto, ele vai estar diretamente associado à sua condição criativa, inovadora de comunicador. O produto não será perfeito, nós não somos perfeitos como comunicadores, mas haverá uma tendência natural para com esse produto ser aperfeiçoado. Definir o comunicador, construir uma identidade real desse comunicador, vai se conectar com um público que se identifica comigo, com você. E esse público, ele vai te acompanhar e ele vai comprar aquilo que você pretende vender, porque ele vai sentir sinceridade, ele vai saber que será uma compra de verdade, que vai atender a uma dor, que vai solucionar um problema. Não é apenas uma novidade passageira. Na realidade, é uma inovação que tenderá a diminuir o custo, agregar valor e vai solucionar uma dor. A definição do comunicador, ela envolve uma voz, a minha, a sua voz, a construção de uma imagem que é permeada por roupas, símbolos, e aí, obviamente, a definição do comunicador, quando nós somamos voz e imagem, nós temos uma persona. E é óbvio que essa persona digital do comunicador, ela precisa de 3, 4 pilares, e aí eu estou elencando aqui integridade, objetividade, sinceridade, mas você pode falar de amor, cuidado com o outro, proteção da família, enfim. Mas
para a definição desses pilares, desses fundamentos, o autoconhecimento é fundamental. Nós precisamos ter um tempo de qualidade conosco. E aí, às vezes, quando você está na academia, ou na praia, ou nadando, ou lendo um livro, é fundamentalmente importante você fazer as anotações daquilo que você gosta, daquilo que você valoriza, daquilo que você não abre mão. Quais são os seus valores fundamentais que são base para a sua vida, para a sua família, enfim. Então, a partir dessa relação de autoconhecimento, você vai definindo 3, 4 pilares. Davi, eu vou definir aqui 10 pilares. Gente, quando você define 10 pilares, você elenca 10 pilares, na realidade você não tem nenhum. Nós precisamos de 3, 4 pilares que fiquem claros. E esses pilares são fundamentos que orientam, que norteiam, que determinam quem nós somos. Aquilo que os nossos familiares, aquilo que os nossos amigos, aquilo que os nossos chefes falam a respeito de nós. E aquilo que você verdadeiramente se identifica. Você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa disciplinada, você trabalha, você não abre mão da verdade, você não abre mão da simplicidade, mas costuma fazer as coisas buscando a excelência, sempre orientando o equilíbrio, a simetria. Então, você deve elencar esses valores para orientarem a comunicação de você para com a sua audiência. E essas pessoas que representam a sua audiência, que se identificam com a manifestação do seu autoconhecimento, esse público ele será verdadeiramente atraído. Por quê? Porque ele perceberá que a sua identidade é real. Então ele vai perceber que a sua identidade é real, que eu e você nós não somos de mentira, nós não somos fake. E aí vem um outro momento que eu acredito que é bem relevante, tá? Esse outro momento eu serei cirúrgico na definição do comunicador. Aqui está, ó, a gente está tratando, né? Obviamente, da definição do comunicador. Então, na definição do comunicador, é óbvio que nós teremos essa persona digital. Por mais que seja digital, ela comunica o real. E eu preciso definir um nicho de atuação. Vou dar um exemplo para você. Então, eu sou o João, profissão, sou um administrador de empresas. Qual é o meu nicho? Eu trabalho com administração doméstica, tá? Ambientes domésticos. Pode ser casa, escritório. Qual é o meu micro nicho? Eu, João, formado em administração, eu trabalho com a administração, a organização de espaços. Doméstico é interno, tá? Então, eu sou um administrador voltado para a organização doméstica. O significado de doméstico, espaços internos, tá? Podem ser casas, escritórios. Meu micro nicho, eu atuo como administrador na organização doméstica de espaços, de escritórios e, mais especificamente, escritórios, vou colocar aqui, de advocacia, tá? Você vai dizer assim para mim: "Davi, isso é louco, você tá restringindo, delimitando". Exatamente. E por que eu estou fazendo isso? Porque a maneira como você será ranqueado pelo Google Ads, a maneira como você será ranqueado vai te colocar em um padrão de identificação e de conexão com o teu público consumidor. Então, à medida que você desenvolve esse autoconhecimento, você tem uma profissão, nessa profissão você atua em uma área específica e nessa área específica você está, digamos, subnichado. Então o João, ele é administrador de empresas, ele trabalha com organização de espaços internos, portanto, domésticos, mas mais especificamente em escritórios e em escritórios de advocacia. Então, ele vai organizar a vida
de profissionais liberais que são formados em direito, são advogados, ou ainda de empresas de advocacia, onde ele vai colocar os elementos físicos e os elementos, por que não dizer, digitais nos seus devidos lugares. Então ele vai criar uma solução digital para a organização de espaços ligados a escritórios de advocacia, de ciências jurídicas, tá? E aí vem um outro momento, que são os 4 pilares. Quais são os pilares que você se identifica? Ah, eu falo a verdade, tá? Eu não abro mão da verdade. Eu, digamos, sou objetivo, ou faço as coisas com simplicidade, é o feijão com arroz bem feito, a simplicidade. Então, vamos colocar aqui, o primeiro pilar, a verdade. Eu não abro mão da verdade, eu sou objetivo, eu sou prático, é papo reto comigo, eu faço as coisas com simplicidade. Ou seja, eu não trabalho com complexidades, com grandes processos. Eu procuro fazer o simples para facilitar a vida. E aí, Davi, poxa, qual seria um quarto pilar? Eu procuro trabalhar sempre com excelência. A excelência. Sempre o equilíbrio, sempre a simetria. O que é que irá acontecer? Uma vez mergulhando nessa estrutura de autoconhecimento, eu vou desenvolver no digital uma autoridade que irá atrair o meu público consumidor. O meu público consumidor. Então, a brincadeira seria, portanto, essa, tá? Nós encerramos esse primeiro ciclo de definição do comunicador. Você percebeu que, em linhas gerais, eu procurei me conectar com você para te dar a dica de como você deve avançar nessa área. Uma vez definindo-se comunicador, uma vez enquadrando a sua fiel identidade, você avança de forma muito mais assertiva. Quem não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve no canal da Creative, tá? Sinaliza as notificações para você sempre estar recebendo novos conteúdos, dá sugestões e dicas para que a gente possa melhorar esse conteúdo. Mas o próximo conteúdo nós iremos falar sobre a definição do consumidor. Como é que nós conseguimos definir o melhor consumidor que irá se encaixar com a nossa identidade de comunicador? E o terceiro momento dessa jornada envolverá a definição do produto. Um abraço para todos, mais uma vez, um prazer e vamos avançar juntos.